Desde que eu nasci, eu já fui nesses lugares que tinha muito barulho, muita coisa. Mas nas arrancadas eu vou desde os meus 6 meses de vida. Ou seja, então já é uma tradição de família e você ingressou nesse mundo naturalmente. Isso aí. E com uns 6 para 7 anos, então, que você começou a pilotar. Que eu comecei a pilotar o Dragster. Um fechamento de portas para Drag Junior, mais uma abertura de portas para a categoria Standard. Eu fiz uma história muito linda na Drag Junior, eu não canso de falar isso, não é só porque sou eu, mas eu creio que eu fiz uma história muito bonita, que eu vou deixar muitas saudades nas pistas. Ela deve estar onde ela quer, né? Hoje em dia. Porque tudo bem que a gente tem as nossas obrigações também. Tipo assim, eu tenho minhas obrigações em casa também. Eu na categoria 6'9", sou a única menina que tô disputando. As mulheres estão inseridas em todas as profissões, todos os esportes e no automobilismo é a mesma coisa. Hoje eu estou com a menina mais rápida do Brasil em arrancada no ano de 2023. O meu nome é Patrícia Vanzin. Seja bem-vindo a este programa e eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. Com muito orgulho, eu recebo a piloto Beatriz Ferretti. Beatriz, seja bem-vinda! Muito obrigada. Fala, galera, tudo certo? Aqui quem fala é Beatriz Ferretti, do Drag e do Gol Standard número 2001. Ai, que legal, Beatriz. Beatriz, eu falei certo. 2023 foi campeã nacional e a menina mais rápida do Brasil? Campeã brasileira, isso aí. É isso. E qual foi teu tempo para conseguir esse título? Na verdade, em 2023, estava eu e o Luiz Felipe disputando o Campeonato Brasileiro. E aí eu consegui ficar na primeira, acho que na terceira e na quarta etapa em primeiro lugar. E na segunda acabei ficando em terceiro. E daí consegui pontuar bem e peguei o troféu de campeã brasileira. Que é esse aqui. Esse aí. Que é esse aqui. Tá aqui conosco, a gente tem alguns aqui pra gente mostrar, comprovar o sucesso da Beatriz. Mas, Beatriz, vamos retomar um pouquinho essa história? Você tem apenas 14 anos de idade. É uma adolescente aqui do município de Xanxerê. Você nasceu aqui? Nasci aqui. Aqui do oeste catarinense. E você é atleta de arrancada desde que idade? Na verdade, eu vou na arrancada, porque meu pai, ele corre há muito tempo. Muito tempo. Ele tinha um Voyage, ele começou com um Voyage. E desde que eu nasci, eu já fui nesses lugares que tinha muito barulho, muita coisa. Mas nas arrancadas eu vou desde os meus 6 meses de vida. Ou seja, então já é uma tradição de família e você ingressou nesse mundo naturalmente. Isso aí. E com uns 6 para 7 anos, então, que você começou a pilotar. Que eu comecei a pilotar o Dragster. O Dragster. Isso aí. Para quem não conhece, Beatriz, vamos explicar um pouquinho o que é o Dragster. O Dragster é um carro para crianças que começam com 6 anos. E é um carro para criança poder entrar nesse mundo da arrancada, para ela não ter que esperar até os 14 anos dela para ela poder começar num carro. Então ela começa na Drag Junior e quando ela tiver idade suficiente para a categoria que ela quiser, que é uma categoria mais avançada, ela vai andar na drag. A gente pode comparar como uma preparação. Isso aí. Uma preparação do atleta. É uma preparação para um futuro piloto. Certo. E nesse esporte, no automobilismo, na arrancada que você pratica, é como, por exemplo, eu analiso como o futebol, por exemplo, que os atletas, para terem sucesso na sua profissão, que a gente vê no cenário nacional, mundial, começam desde pequenos, Isso aí. praticando. É da mesma maneira? Bom, eu digo que mas eu acho que é com muito mais emoção. Certo. Por conta que, não tô falando que o futebol não é uma coisa emocionante, claro que é gostos. Cada um gosta de uma coisa. Um exemplo, eu gosto da arrancada, você gosta de vôlei, meu pai, ele gosta de handebol, um exemplo. E cada um tem o seu gosto, mas eu acho que por conta que a arrancada, ela pega uma velocidade, muita gente fala que é perigoso, eu acho que é uma coisa muito mais emocionante a arrancada. Ai, tenho certeza. E, Beatriz, do Dragster, a tua despedida aconteceu nos últimos dias. E eu vi que nas redes sociais, no dia da competição, no dia da prova, a gente tem um vídeo. Até vamos inserir, Anderson, depois o vídeo para a gente mostrar como é que foi a última prova de Dragster da Beatriz. Você se emocionou muito. Como é que foi a sensação de finalizar essa etapa? Na verdade, nossa, eu preciso falar sem chorar, calma lá. Tá. Foi uma coisa, assim, feliz por um lado, mas triste por outro, até por conta que
São 7 anos já da minha vida andando no drag, então a gente cria um apego emocional naquilo. E eu e o drag foi sempre só eu e ele e eu, a gente era como um só. E deixar ele assim, depois de 7 anos, acho que é uma dor, assim, muito grande. Mas eu sei que é pra eu dar um passo bem maior. E eu sei que se a gente quer evoluir na vida, a gente tem que desapegar de algumas coisas. Não tô falando que a gente tem que deixar as coisas pra trás, não. Por conta que o drag foi uma escola pra mim. Eu aprendi muita coisa que, se hoje em dia eu tivesse começado no Gol, eu não saberia. Como, por exemplo, as queimas eu não saberia pra que servem, as reações eu não saberia pra que serve, a luz azul no meio do pneu eu não saberia pra que serve. Então é muita coisa assim que você aprende desde pequeno, que se você começa hoje em dia, que nem um adulto, não iria saber. Então, Ou vai demorar muito mais ou vai tempo demorar muito mais para tempo pra aprender tudo saber. isso, Isso né? aí. Uhum. Se você pegar um exemplo, uma criança que hoje em dia anda há 2 anos na Drag Junior, e pegar um adulto que começou agora, a criança, eu creio que ela vai saber muito mais do que um adulto que começou agora. Uhum. E foi uma dor, assim, muito grande, mas Mas que ao mesmo tempo você estava preparada. sim, foi um fechamento de portas para Drag Junior, Uhum. mais uma abertura de portas para a categoria Standard. Eu fiz uma história muito linda na Drag Junior, eu não canso de falar isso, não é só porque sou eu, mas eu creio que eu fiz uma história muito bonita, que eu vou deixar muitas saudades nas pistas. Os meus adversários também desse ano, o Gabriel Cos, o Bortolã, o Pedrinho, são adversários que eu gosto muito de estar do lado deles, mas essa minha jornada Drag Junior acabou. Pra gente- E eu quero fazer uma história muito bonita também na Standard. Olha só, com certeza, e já vamos falar sobre isso. Mas o que me chama muito a atenção é que você já comentou 2 vezes de adversários. Nesse esporte tem esse contato, é adversário na hora da pista, mas tem amizade por fora? Como é que Claro. é? Como que é o relacionamento? Na verdade, eu na arrancada, eu tenho muitos amigos na arrancada. Uhum. Muitos amigos. Inclusive, todos esses meus adversários são meus amigos. Na pista, a gente é adversário, a gente corre entre si e tal. Mas quando a gente sai do carro, automaticamente a gente vira amigo. Uma hora tá todo mundo um no box do outro, a gente conversa, a gente já dá risada, joga truco. Faz de tudo um pouco depois que a gente sai da pista. Mas dentro da pista existe aquela rivalidade, tipo assim, de adversário. Mas fora, a gente é amigo normal, a gente conversa normal. Até por conta que eu não acho legal ter uma rivalidade assim entre adversário. Por conta que você vai andar com ele, mas depois você vai ter que olhar na cara daquela pessoa. Então, eu não acho legal você ter tipo assim, eu não gosto dele porque, tal coisa. Eu não gosto disso, eu gosto de ser amiga. Entende? Então, Bom. se depois a gente já passou, vamos lá se divertir. A arrancada não é uma coisa, não é uma competição, é uma competição, óbvio, mas não é uma competição pra você, assim, ficar triste, com raiva. É pra você se divertir. A arrancada, pra mim, é um lazer. É claro que tem todo aquele cuidado, é uma competição, a gente sempre tenta ganhar, mas se não deu, não deu. Vamos pra próxima, vamos ver o que a gente errou, vamos tentar acertar de novo. E não tem que ter essa coisa de, não gosto dele porque não sei o quê. Não, vamos deixar isso de lado e vamos aproveitar a vida, porque a vida é muito curta. E Beatriz, você que está envolvida nesse mundo desde que nasceu, você sente isso em todos os competidores, em todos os participantes, equipe técnica, todo mundo compartilha desse sentimento? Realmente, esse mundo da arrancada é um mundo de amizade, de concorrência dentro da pista, mas amizade? Olha, eu creio que a maioria pensa assim. Claro que existem diferentes opiniões, cada um tem a sua opinião, cada um tem seu gosto e tal. Mas eu creio que todo mundo é assim, todo mundo gosta de se ajudar. Vou citar um exemplo. Eu e meu pai, a gente tem um coração, assim, muito bondoso. E a minha mãe, ela já é um pouquinho diferente. A minha mãe, ela já é um pouco mais faca na Razão. bota. Isso Ela aí, a minha razão, mãe... você são Não emoção. tô falando que minha mãe não é gente boa. Sim. Não entendo esse lado, né? Mas eu e meu pai, a gente tem um coração muito bom, muito bondoso. E toda vez que, tipo assim, alguém vai lá no box e pede alguma coisa pra gente, a gente sempre tenta fornecer. Porque a gente não gosta de ver aquela pessoa quebrada, a gente sabe que a gente tem aquilo pra emprestar e a gente não empresta. Uhum. A minha mãe, Entendi. ela já não é tão assim. Não tô falando que minha mãe é ruim e tal. Minha mãe Entendi, empresta. entendi. Mas muitas vezes ela pensa assim, a gente vai precisar daquilo e você vai emprestar? Uhum. Então a minha mãe, ela já é mais só a opinião dela. Eu e meu pai, a gente... A razão. Isso. É o equilíbrio. Isso. É o equilíbrio dos dois. É igual a gente fala que o negativo e o positivo, eles sempre se atraem, né? Com certeza. Mas,
claro que muitas vezes, tipo assim, eu não vou gostar de fulano porque o fulano falou alguma coisa de mim. Mas eu creio que todo mundo, assim, se gosta ali, sempre tá ali tentando se ajudar. E creio que não precisa ter essa rivalidade, por conta que meu carro é melhor. Não pensa assim, porque você nunca vai pra frente daí. Que bom, olha só. Beatriz, nesses 7 anos de trajetória na Dragster, tu tem ideia de quantas competições foram? Porque também você está me falando que as competições acontecem em diferentes cidades e em vários estados. Muitas vezes, e a maioria nos finais de semana, sai de casa, muitas vezes ainda na quarta, quinta-feira, para dar conta de chegar no lugar, Segurança. com segurança, fazer toda a preparação. Eu creio que as arrancadas, geralmente, elas são muito longe de casa. Aqui em Santa Catarina, a única pista que a gente tem é a de Chapecó, que agora abriu novamente, e a de Balneário. Eu creio que é isso, né, mãe? Me dá uma ajuda. Só essas duas que tem aqui em Santa Catarina. Santa Catarina, Isso. oficiais de arrancada Oficiais, em só Chapecó e Balneário Camboriú. Isso aí. Tá. Pelo que eu me lembro, só essas duas. Mas, geralmente, onde a gente vai andar mais é no Velopark, que é no Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, do lado de Porto Alegre. Race Valley, em Tremembé, São Paulo. Tem Toledo também, que é no Paraná. Tem em Minas Gerais, a gente já foi pra Minas Gerais, em Uberlândia. Então, assim, são lugares, querendo ou não, muito longes. Minas Gerais, Uberlândia, dá 1.300 quilômetros de casa. Então, assim, a gente tem que sair bem cedo. O pai perde, assim, uma semana de serviço pra gente poder ir andar, fazer o nosso gosto. Tenho certeza. Então, são corridas, assim, muito longe, que muitas vezes a gente sai mais cedo pra ir com segurança. A gente não gosta de correr da BR, até porque não é lá pra se correr, né? É na Sim. pista. E a gente gosta de ir com segurança, com calma, ir parando pra conferir se as cintas estão bem presas, porque se der qualquer coisa, a gente já sabe que vai dar alguma coisa Vai de interferir errado. depois. Isso aí. Beatriz, e antigamente eu sei que algumas cidades promoviam, fechavam rua e faziam provas de arrancada. Isso acontece ainda? Ou não? Só em pistas oficiais? Não. Eu vou citar um acontecimento que aconteceu esse ano ainda, que foi algo muito triste pra arrancada. Mas aconteceu um acidente na arrancada que envolveu o Ângelo, que era um participante da lista 49, com uma Marajó. E ele correu em uma rua que ela era fechada, eles fecharam a rua. Certo. E ele acabou batendo e faleceu. Por falta de segurança, é isso? Na verdade, é que hoje em dia não tem mais esses eventos por conta que é muito perigoso. Por conta que hoje em dia os carros estão muito, muito, muito fortes. Chega a ter 2.000 cavalos, às vezes, em um carro só. É muita potência em um carro. E às vezes eles fazem esses eventos, só que tem postes que se você bater em uma alta velocidade, foi o que aconteceu com o Ângelo. E o Ângelo, ele sempre será muito bem lembrado, nosso eterno rei, da lista 49, porque foi algo muito triste, ninguém esperava que acontecesse isso com ele, mas ele sempre será lembrado eternamente por nós. E espero que ele esteja lá no céu com Deus esteja guardando muito bem ele, e é isso. Beatriz, ou seja, por tudo isso que você está me falando, a gente verifica então que as provas de arrancada, elas buscam acima de tudo segurança. Isso aí. Segurança em primeiro lugar. Que nem o pai, ele tem muito medo que eu ande com o drag em algumas pistas, por conta que não são, às vezes, muito perigosas, a área de frenagem é muito curta. E o drag, ele já teve muitos momentos que ele se joga para os lados. Não sabemos ainda o que é, se é realmente pneu, direção, não sabemos o que é, mas ele se joga muito para os lados. Então, às vezes, o pai tem medo disso. E não somente com o carro, mas sim com o piloto agora. Falando de indumentária. Sim. Muitas vezes os pilotos, a gente vê que eles não andam com a indumentária certa. Não andam... Existe uma roupa específica para você pilotar na arrancada. Prova de fogo, macacão, sapatilha prova de fogo. A balaclava não é algo que precisa, mas precisaria ser obrigatório, mas nem todo mundo usa. Mas o capacete é obrigatório, tem que ser um capacete que ele seja bem resistente. Luvas, e o cinto, que é o cinto 5 pontas, que ele puxa da cintura, aqui dos 2 ombros e um do meio das pernas. Que dá uma proteção total pro piloto. Isso aí. E você, nessa tua trajetória, já aconteceu algum acidente? Não, graças a Deus, nunca aconteceu nada. E espero ainda não acontecer, por conta que, quando eu falo de acidente, me vem uma sensação muito ruim. Por conta que a gente nunca quer o mal, né? E a gente pensa que a segurança é em primeiro lugar. E meu pai sempre fala, se você não tá se sentindo seguro, você não vai.
Se você não quer, você não vai. Por conta que muitas vezes a gente sente que vai acontecer alguma coisa e vai lá e realmente acontece aquilo, não é essa coisa da cabeça. Então, a segurança em primeiro lugar. A gente sempre tenta... sempre tá tudo certo, o carro tudo certo. Se a gente vê que tá alguma coisa quebrada, a gente fica meio com o pé atrás. Então, é sempre assim. E muitas vezes, muitas pessoas pensam que tem que primeiro investir no carro. Tipo assim, gasta 50 mil reais em uma turbina e reclama de gastar 5 mil reais em um capacete. Acontece isso. Acontece. É a mesma coisa se você começar uma casa do telhado. Não vai segurar. O que o telhado vai ficar preso? Com nada. Então, a gente sempre tenta primeiro prezar a segurança e depois o carro. Que é o básico. O básico. E, Beatriz, você é uma menina. Agora tem 14 anos, você já me falou que vai completar 15 anos só em janeiro do ano que vem. Isso aí. Na tua vida, já aconteceu alguma situação de alguém chegar pra ti e dizer: meu Deus, mas menina, mas por quê? Uma menina não deve estar no esporte tão perigoso. Existe um preconceito ou críticas, talvez machismo, algum de dizer, não é lugar de mulher na pista. Você já passou por alguma situação dessa? Olha, pra mim, eu, Beatriz Fett, nunca me falaram nada. Agora, pra minha mãe, já vieram falar. Que, porque de onde já se viu, a sua filha deveria estar em casa, fazendo alguma coisa, e não aqui, e não sei o quê. Mas assim, eu acho que mulher deve estar onde ela quer, né? Hoje em dia. Porque tudo bem que a gente tem as nossas obrigações também. Tipo assim, eu tenho minhas obrigações em casa também. Eu tenho que lavar a louça, tenho que fazer um monte de coisa em casa. Não tô falando que eu não faço E nada você também. estuda também? Estudo também. Que bastante. série você tá? No 9º. No 9º ano? Isso aí. Mas, eu quero estar jogando bola. Vai jogar bola, é o seu gosto, você gosta daquilo. Eu quero patinar. Vai patinar, é o seu gosto, você gosta daquilo. Cada um tem a sua opinião. Se, eu não gosto de fazer balé. Beleza, é a sua opinião. Ninguém tem que interferir na sua vida. Se alguém, mas ela tá falando não sei o quê, eu nem dou bola. Mesmo que surjam críticas, isso não te abala. Deixa que fale sozinho. Eu, por muito tempo, eu me deixava abalar. Porque não sei o quê. E daí eu voltava chorando pra casa. Acontece. E o teu círculo de amizade? O que os teus colegas de escola, amigos dizem pra você? Porque você é uma pessoa, uma piloto reconhecida nacionalmente aqui do município de Xanxerê, que a gente fala com muito orgulho, aqui do oeste catarinense. Mas no ciclo de amizade na escola, o que as pessoas dizem? Na verdade, na escola, eu não costumo ficar falando muito disso. Por conta que daí vem e falam, porque ela tá se exibindo, não sei o quê. Então, eu não falo muito. Se perguntarem, eu falo. Se não perguntarem, eu fico na minha. Ou seja, talvez muitas pessoas que nem acompanham o automobilismo nem sabem de todo esse sucesso que você faz nas pistas. Isso aí. Se me perguntam, eu falo. Se não perguntam, eu também não falo. Porque muitas vezes vão falar, porque ela tá se exibindo, então eu prefiro ficar quieta. Aí, na escola, se me perguntam, eu falo. Aí eu começo a conversar. E daí, eu sempre tive muito mais amizade com o menino. E aí, às vezes, eles perguntam como funciona. E eu sempre tento explicar. Mas eu não gosto de ser aquela menina que fala, ela tá se gabando pelo que ela tem. Porque eu acho isso ridículo. Eu acho muito feio quem fica julgando as pessoas pela condição financeira. Eu acho extremamente ridículo isso. Então, eu sempre tento falar sem parecer que eu tô me gabando de alguma coisa que eu tenho. E me chama também muita atenção, que você já destacou em algumas falas, que você entende muito de mecânica e da preparação do carro. Junto com o pai que aprendeu? Olha, na verdade, eu me considero que eu não sei muita coisa. Tá. Na verdade, meu pai, todo dia ele me ensina alguma coisa nova. É igual como eu falo. Eu e meu pai, a gente é muito grudado. Vamos fazer uma propaganda? Vamos. O teu pai tem uma oficina. Tem. Né? Tem uma oficina aqui no município de Xanxerê. A Ferrete Cabeçotes. Ferrete Cabeçotes. E você tá sempre junto com ele ali. Isso aí. Sempre de olho em tudo. Isso aí. Eu e meu pai, a gente é muito grudado. Eu também sou muito grudada à minha mãe, sou muito apegada à minha mãe. Ai, para, mãe, que eu sou muito apegada. Você também, para. Eu sou muito apegada na minha mãe também, sou muito apegada no meu pai, principalmente no meu pai. Por conta que eu e meu pai parece que a gente se entende mais. Não é que eu e minha mãe a gente não se entenda também. Mas aí todo dia meu pai me ensina alguma coisa nova, me ensina alguma coisa. Vocês dividem um gosto em comum. Isso aí. A mãe, ela, na verdade, minha mãe já andou por um tempo. A minha mãe começou... Que carro que você tinha, mãe? Ela foi pilota também. Foi. Mas, na verdade, a minha mãe, ela andou só uma prova.
Tá. Aí ela viu que... Não é que ela não gostou daquilo, ela viu que ela não se identificou muito com aquilo, e ela só vai com a gente mesmo, pra Aham. aproveitar. Mas gosta da competição Claro, e ela sempre acompanha. tá ali junto, não tem o que reclamar E eu da minha ia te mãe. pedir isso. E o incentivo dos pais, então, é sempre muito constante. Muito. Teus maiores incentivadores são os pais. São meus pais. A minha mãe, ela sempre tá ali, sempre me ajudando a fazer alguma coisa nova, tipo assim, no Instagram. Ela sabe muito mais do que eu mexer no Instagram. Então, a minha mãe sempre tá ali em cima, me ajudando em alguma coisa nova. Minha mãe, ela sempre me incentiva a fazer as coisas. E o meu pai, ele me incentiva sempre a aprender uma coisa nova na mecânica. Eu aprendi a dirigir, o exemplo, com 10 anos. 10 anos eu já sabia o básico de dirigir. Uhum. Mas daí eu aprendi mesmo a dirigir com 12. Então, meu pai, ele sempre foi muito em cima de mim nesse negócio com mecânica. Por conta que meu pai, ele sempre fala pra mim, sempre, que eu tenho que ser independente, não posso depender de ninguém. Então, meu pai, ele me ensina e eu faço. Que orgulho, Beatriz. Olha só. E a Beatriz é filha única. Uhum, filha única, só Filha eu. única. É. E a gente falou antes das mulheres, questão de preconceito e tal. Eu tenho visto, Beatriz, que aqui no estado de Santa Catarina a gente tem um grupo de mulheres envolvidas com a arrancada, e não só em Santa Catarina, mas no Brasil, um grupo muito forte de Temos. mulheres. Há pouco tempo nós entrevistamos no portal Sou Catarina a Silvia, que é de Itajaí, que também é uma referência também em arrancadas. E agora está vivendo uma nova fase da vida dela por um acidente que não teve nada a ver com a disputa na pista, mas a gente vê que tem outras mulheres também dominando esse esporte. Isso aí. Isso é muito importante. Meu Deus, na verdade, a primeira mulher, assim, que eu realmente conheci ela foi a Ju Gavasso. Que hoje em dia ela é a fundadora da página das Mulheres na Arrancada, que ela é de Curitiba, no Paraná, e ela tem uma Marajó, e ela corre na categoria TTB, junto com os homens, e aqui, ó. E ela, nossa, ela é uma inspiração muito grande pra mim, por conta que ela... Nossa, eu tenho muito orgulho da Ju, ela é minha inspiração, por conta que ela sempre tá ali, e se ela vê que tem algum preconceito, ela não tá nem aí, ela fala, e ela não tá nem aí. E eu gosto muito dela, eu sempre vejo ela, que nem esse final de semana foi o evento dela. E deu 60 mulheres andando. Então, assim, deu muita mulher, teve mulher nova que começou a andar esse final de semana. Então, assim, nossa, ela é incrível. Eu amo a Ju, eu sou apaixonada nela, eu amo ela. Também tem a Fabiola Dalbo, que corre na DTA Light. E pensa numa mulher que é fagra bota. Ela já ganhou muitos campeonatos, ela deu um pau bonito nos homens. E é uma mulher, assim, que eu também admiro muito. Tem a Silvia, que acabou, infelizmente, perdendo uma perna. Mas isso não, ela não se abalou, não. Ela e ela tá aqui, continua competindo Isso e muito bem. Isso aí, ela foi até no Armagedon. Ela perdeu pro Dani da Pro Alto. Mas assim, ela ficou, eu acho que, se não me engano, não... Se eu falar besteira, me desculpe. Mas acho que ela ficou entre o top 32. Então, de 140 e poucos carros, eu acho, ela ficou em top 32. Então, assim, ela deixou muita gente pra Em trás. uma colocação muito boa. Isso aí. Mas, Beatriz, me explica uma coisa. No esporte da arrancada, não existe uma categoria só feminina ou só masculina. Existem todo mundo. categorias onde pilotos, homens e mulheres, disputam juntos. Isso aí. É isso? Mas é que nem eu tava falando o exemplo da Ju Gavasso, da Fabiola, da Silvia. A Fabiola, ela é, se não me engano, a única mulher que corre na DTA Light. É, mãe? Ou tem as meninas reis também? Não, né? Na DTA Light, ela é a única mulher que anda entre os homens. A única. Então, ela tá sempre aqui, ó. E na DTA é uma categoria, assim, que tem muitos carros andando. Aí que tem a Ju Gavasso, que pilota uma Marajó, que é força livre traseira, que ela tem tração nas rodas traseiras. Então, é, assim, um carro muito forte. E ela disputa entre os homens. Também tem a Silvia, que corre no Armagedon, que é, tipo, pouquíssimas mulheres que andam no Armagedon. E ela tava Que lá. é uma grande competição. É uma gigantesca competição. gigantesca. Que nem no último Armagedon, os argentinos vieram pra cá, ganharam o Armagedon de nós brasileiros, já perdemos a Copa, agora perdemos o Armagedon pra eles também. Vamos lá, brasileiros, vamos pra cima. Mas vai ter reviravolta. Vai ter nos aguardem. reviravolta. E ela, assim, a Silvia é uma mulher que eu admiro muito. Porque mesmo sem a perna, ela foi lá e persistiu naquilo que ela e gostava. o veículo foi adaptado, não é mesmo? Foi, a embreagem agora aqui na mão, do lado do volante. Então, assim, é uma coisa que eu admiro muito. As mulheres, hoje em dia, elas têm um poder gigantesco. A Silvia, ela não se parou por conta... Ai, porque
porque eu amputei a perna. Não, ela não pensou assim, ela foi pra cima e foi mais pra cima ainda. Verdade. E hoje em dia, eu na categoria 6'9", sou a única menina que tô disputando. Entre, eu acho que 5 meninos que tem hoje em dia na 6'9", pelo que eu me lembro de cabeça, eu sou a única. Que é a nova categoria agora que você começou a aí. disputar. Que vamos contar para quem está nos acompanhando que neste final de semana, então, nos últimos dias, você se despediu do Dragster, mas iniciou numa nova categoria com um novo veículo. Isso aí. E o veículo que era do teu pai. Isso aí. É isso? Aham. Como é que foi essa primeira prova com esse veículo? Na verdade, a minha primeira prova com o veículo foi no Vala Park. Onde foi que eu corri com grandes nomes da Standard. Como um exemplo que é a minha inspiração também, que é o Thiago Lemos. Aquele cara era pra ter entrado no 6'9" esse final de semana. Só não entrou porque acho que Deus falou que não era a hora. E assim, é um cara muito fera que toca demais o carro. Eu admiro muito ele. Sempre, meu pai e ele são muito amigos, vivem ali conversando. Até ontem meu pai tava ligando pra ele. Uhum. E daí eu também corri, assim, contra o Milek, muitos grandes nomes, assim, da arrancada. Eu fiquei, se eu não me engano, em 6º lugar entre 7. Só que, assim, meu carro é um carro com motor 2.0. Não tem quase nada de mecânica ali fuçada. Então, é um 2.0 original, com os pistão 85mm. E é isso. Aí eu fui lá tentando disputar. E aí a gente foi pro Polo Park com a meta de virar 8-0. Porque em Chapecó a gente tinha virado 8-3. Aí a gente falou bem assim, não, a gente vai lá e vamos entrar nos 8-0. Fui lá e virei 7-8. Num recorde pessoal meu. Certo. Uhum. E assim, foi um final de semana que, meu Deus, aprendi muita coisa na Standard que eu não sabia fazer. E foi um final de semana, assim, incrível. E chama atenção muito, Beatriz, que tudo são milésimos de segundos. Milésimos. E inclusive as queimadas também. As queimadas. Aconteceu uma queimada há poucos dias, não é mesmo? Uhum. Por quanto que foi? Na verdade, foi no Vela Park, eu tava andando com o Drag e com o Gol. E aí eu fui pra final com o Gabriel Koss. E ele virou 7-1, eu virei 6-9-21, que seria o recorde nacional de novo. E aí eu fui lá e queimei por 1 milésimo. 1 milésimo. Não dá tempo de fazer nada. Até hoje eu fico indignada comigo mesmo. Milésimo. Porque eu queimei por 1 milésimo. Não dá tempo de fazer nada. Quanto que é 1 milésimo? É tão rápido. Não dá tempo de fazer nada. Eu fico indignada até hoje. Eu fico, às vezes eu tô lá de noite tentando dormir. Aí eu me lembro, eu queimei por 1 milésimo. Eu podia ter ganhado a prova. Beatriz, me conta, como que são aqueles segundos antes da largada? O que passa na tua cabeça? Eu sempre... Ali, pronta pra... Você tá dentro do carro, pronta pra largada. Sim. Qual é o pensamento? Eu sempre tento ficar bem calma. Porque o segredo é você ser calmo. Mas eu sempre fico muito, muito, muito nervosa. Eu não consigo ficar calma. Aí sempre, às vezes, meu pai tá lá e meu pai começa a me falar umas coisas. E eu sou uma pessoa muito chorona. Eu sou muito emotiva. E aí meu pai começa a me falar, eu começo a chorar. Aí tem muita foto minha que eu tô chorando. Eu abaixo, às vezes, a viseira pra ninguém me ver chorando, porque eu não gosto que ninguém me veja chorando. Mas a maioria das pessoas me vê chorando, porque eu sou uma pessoa muito chorona. Mas eu sempre tento manter a calma. Aí que nem tem um piloto, se não me engano, é o Fábio Winsviewski, que é o piloto do Blue Shark. E aí ele dando uma entrevista assim, aí perguntaram, o que você sente antes de largar? Daí eu sinto sono. Sono antes de você largar com um Opala que, meu Deus, é um Opala muito forte, né? Já ficou campeão de Armagedon em 3º lugar nesse último Armagedon que teve. Mas eu nunca consigo ficar calma, eu sempre fico muito nervosa. Com o drag, principalmente, porque o drag, ele é bem mais rápido que o Gol. Eles passam quase a mesma velocidade, mas o drag, ele larga muito mais. Ele tem muito mais tração e potência em questão de largada e tudo. Então, ele larga muito mais. Já o Gol, ele larga um pouco mais devagar e tudo, mas assim, tem as trocas de marcha, tem o two-step que eu não dava no drag antes, tem embreagem, que são coisas novas pra mim. Uhum. Aí no drag você acelera, freia e ele tá ligado. E naqueles segundos, que pelo que você me contou, todas as premiações foram em torno de 6 a 7 segundos. Isso aí. O que passa na cabeça da Beatriz dentro do carro nesses 6, 7 segundos? Dá tempo de pensar em alguma coisa? Pra ser bem sincera, nada. Só passa que eu tenho que ir reto, eu não tenho que tirar o pé, não importa o que aconteça, não tiro o pé. Não passa assim, nada, só falo, tem que ir reto, se o carro jogar, tenta consertar, se não der pra consertar, tira o pé, a porta puxada e abre o paraquedas. Porque é tudo muito rápido. Muito rápido. Aí quando eu passo 200 metros, eu abro o paraquedas, aí eu começo a
voltar a pensar, sabe? Aham. Aí, às vezes, quando eu sei que virei recorde, eu começo a gritar no carro. Até nas gravações das câmeras aparece eu gritando, uau, não sei o quê. Mas se não, nada. Só... Nossa. Olha, vamos mostrar também o vídeo, Anderson, dessa primeira arrancada, primeira prova dela com o gol, tá? E, Beatriz, me conta, o gol, você me falou que ele tá praticamente sem mexer muito. Quais são os planos para esse automóvel? Ele vai evoluir? Vai. Mas eu tô sabendo que você tem outro automóvel também, que você ganhou de presente, é isso? E logo, logo também vai ser preparado. Uhum. Qual é o futuro da Beatriz? Então, agora a gente saiu do drag, que eu ainda não me acostumei, assim. Porque foi a última prova, né? Então, vai ser muito É estranho. muito recente ainda. Vai ser muito estranho a gente ir pra uma prova sem o drag. Eu vou sentir muita falta dele ali. Mas, então, né? Vai ter agora a próxima arrancada que a gente vai ir é em outubro. A gente queria muito ir pro Race Valley, né? Que vai ter em setembro, que é agora nesse mês. Só que é muito longe, o Race Valley é em São Paulo, Tremembé, então, assim, é muito longe. Aí, se a gente fosse pra Tremembé, Race Valley, ia ser lá a despedida. Mas daí é muito longe, muitos dias de trabalho perdido pro pai, então a gente vai acabar não indo. Mas ia ser lá. Aí agora em outubro, o pai ele quer tentar fuçar no motor, quer tentar colocar um motor maior, mas a gente não sabe se vai dar. Porque o tempo tá curto. Porque eu acho que é final de outubro, então assim, o tempo tá curto. Mas se a gente não conseguir, a gente vai no Velopark em outubro com esse motor que tá. E no Festival do Velopark, que é em dezembro, vamos vir com tudo que dá. E vai ficar um pouquinho mais competitivo. Vai entrar num 7.4, a gente espera. 7.5, 7.4. Aí vai ficar mais competitivo ali com todo mundo. Aí a gente vai conseguir. Tá, e esse outro carro? Tem projetos também? Que Tem. carro que é esse? Na verdade, esse carro é um Gol Bola, um G4. E o pai, ele falou bem assim, não, a gente vai fazer um standard nesse. Eu falei, não, a gente não vai fazer um standard. Já tem um, pra que você quer outro? Né? Aí eu falei bem assim, mas vai ficar aquele quadrado ali abandonado, o quadrado que a gente tanto ama? Não, faz um outro carro nesse, faz um DTC, DTB, sei lá. E aí o pai conversando com o amigo dele, o Diego Macativer, que eles são compadres os dois. Eles conversando lá e tal. Aí começou a vir as ideias. Vou montar um DTB. Um DTB. Pra quem não sabe, um DTB explica pra nós o é que um que é. carro que ele tem a tração nas rodas dianteiras, por isso que é um dianteira turbo B. É um dianteira que ele é turbo. E na categoria, assim, na dianteira turbo B, chega a dar 30 pilotos, às vezes, em uma prova. Então, assim, é muita gente. E é uma categoria, assim, muito disputada. Eu acho que hoje em dia o maior nome da dianteira turbo B é o Júlio Sacchetti. Que ele, hoje em dia, é o recordista. Também tem o Fábio Zarbielli. Aqui de Xanxira, a gente tem um piloto da dianteira turbo B que ficou campeão brasileiro em 2024, que é o Fernando Basso. Ele já virou o recorde em 2023, se não me engano. Ficou recordista por um tempo e depois tiraram o recorde dele. Mas, assim, uma categoria, assim, muito disputada. Uma categoria, assim, bem competitiva. Eu acho que seria legal, por conta que a categoria, ela só permite os pneus radial na frente, que é os pneus que a gente anda aí na rua. E ela só permite esses pneus. E é uma categoria, assim, com muita gente que você tem que focar no carro, você tem que... O piloto também tem que ser bom, porque não adianta ter um carro bom e o piloto que é ruim de reação. E é uma categoria, assim, que eu gostaria de ir, porque é uma categoria disputada, é uma categoria onde tem muita gente, uma categoria muito amada, onde você vê tem um piloto da DTB, isso é muito legal, porque os pilotos, eles se disputam, assim, mas eles são amigos, e eu acho muito legal isso. Ou seja, desafios te instigam também. Claro. Eu gosto de ir numa competição e, tipo assim, que nem ano passado. Eu não me canso de falar do ano passado, porque ano passado foi um ano que marcou muito na minha vida. Que foi onde eu comecei a correr com o Christopher, que foi o meu adversário da Drag Junior. E eu e ele, a gente é muito amiga. Até hoje a gente se fala, assim. E a despedida do drag dele foi esse ano no Festival de Drag Junior que teve no Race Valley, em Tremembé, em fevereiro. E ele parou de andar. Eu sinto muito saudades dele, inclusive saudades Christopher. Volta a andar. E eu e ele, assim, os nossos carros, assim, era disputadíssimo. Nem na primeira do brasileiro do ano passado, em março, o nosso carro tava assim, ó, igual. 7.1, 7.0, 6.9, os dois. Os dois ali e tal e tal. E aí, no mata-mata, eu fui lá e virei 6.9, virei o recorde da pista. E ele falou e virou 7.0, se eu não me engano. Só que daí eu fui lá e fiz 200 e pouco de reação. A pilota foi horrível. Tinha carro no final de semana, mas a pilota foi horrível no final de semana. E eu fui lá e
fiquei em segundo, mas fiquei recordista. Então, assim, os carros muito parecidos. E na segunda etapa, que foi... Me ajuda, mãe? Toledo, que foi onde eu virei 6,8. Eu queimei na final por 13 milésimos. Nossa, Não dá tempo de fazer nada. 13 milésimos. Aí eu fiquei com o meu recorde pessoal, que foi o 6,875. Uhum. E aí, na terceira etapa, foi em Uberlândia. Foi lá em Minas Gerais. O carro não tava legal. Lá também é muito quente, então, assim, é muito ruim pros carros. Mas o carro não tava legal aquele dia. E aí, acabou que eu fiquei em segundo também, porque deu uns problemas lá. Eu tava virando... O meu melhor tempo foi 7,3 no final de semana. E não é um tempo bom, assim, pra um carro da categoria 6,9. Aí, beleza. Fiquei em segundo. No Race Valley, a última do brasileiro, tava eu e ele lá. E os carros afiados. Aí fomos pra final, eu e ele. Ele foi lá e... Os dois a gente virou 7-0, só que eu fiz 53 de reação e ele fez 100 e pouco de reação. Eu fui lá e ganhei aquela última prova. Fiquei em primeiro. O primeiro lugar do brasileiro, fiquei aquele ano. E daí, eu e ele, a gente empatou na pontuação do brasileiro. Conseguimos empatar. Só que daí ele ganhou porque ele ganhou mais provas. Quando empata a pontuação, tem os critérios lá. E ele ganhou mais provas, então ele ficou campeão brasileiro. E eu visquei esse troféu aqui. Que é esse aqui, né? Esse aqui, esse grandão aqui que tá aqui embaixo. Vou mostrar esse aqui, grandão aqui. Aí. Mas assim, eu sinto muita falta do Cris, porque ele foi o meu adversário, assim, que a gente fez os pegas mais bonitos, acho que, da Drag Junior 6,9. Então, Deixou saudade. deixou saudade. E, Beatriz, a gente tá falando da preparação dos carros e tal. Eu acredito que o valor investido nesse esporte também é muito elevado. Como que é isso? Você tem apoio de patrocinadores? Como é Tem. que como é que é o teu dia a dia como atleta? Bom, na verdade, eu tenho uma vida normal, como uma pessoa normal. Esse ano, na verdade, eu sempre ajudei na oficina, mas esse ano, assim, eu comecei a trabalhar mesmo na oficina. Então, o diesel pras provas da caminhoneta da 250 que a gente leva, é eu que pago. Eu sempre tento dar uma ajuda. As inscrições, às vezes, sou eu que pago, que são um valor bem elevado também, mas sou eu que pago. Eu tento sempre ajudar, porque se eu quero andar, eu tenho que ajudar também. Não adianta eu só ir lá e andar e meu pai, coitado. Até atrás do meu gol tem um adesivo escrito Pai Trocínio, que é um patrocínio do meu pai. Mas a gente tem apoiadores, a gente tem a Magma Pro, a 977, a Dubaçu, a Ferret Cabeçotes, a GHM, o Signor Tuner, a PSI e a BF Camus. E aí, eles sempre estão ali ajudando a gente. Que nem o Signor Tuner é o que passa o log pro meu carro, que é o Marcelo. O Diego tá sempre lá nos ajudando. O Diego, a gente fala que ele vive mais lá na oficina de casa do que na oficina dele. Porque eles são compadres, o meu pai e ele, são bem amigos e ele sempre tá lá nos ajudando. Aí tem a do Baçu, que é o Fernando Basso, que é um cliente do meu pai, mas também vive nas provas com a gente. Ele tem o DTB lá, como eu falei. Esse ano ele tá fazendo um projeto que é o Carrasco Carbon, que vai estrear em outubro. E é um Chevette que, meu Deus, tô ansiosa pra ver. Promete. Isso, e daí o carro, que é o dianteiro turbo, ele vai passar pro filho dele, que é o Maurício. E aí tem os outros patrocinadores, que são nossos apoiadores, que sempre estão junto com a gente. A gente é muito grato por ter eles, porque eles sempre estão ali ajudando a gente com o que eles podem. E eles são muito bons, eu gosto muito deles. E é isso. Que bom. E quais teus planos para o futuro? Você pensa em fazer talvez uma faculdade, seguir alguma profissão específica, mas sem abandonar a arrancada? O que tu imagina para o teu futuro? Bom, na verdade, ano que vem eu vou pro ensino médio. Vai ser um pouco mais puxado pra mim, mas eu não vou deixar de ir nas provas por causa da escola. E você me contou que tem uma parceria com a escola, com os professores, Isso. e eles têm esse entendimento que você precisa de alguns dias faltar por causa do esporte. Muitas vezes quando eu vou faltar, eu peço pra eles se eles podem remarcar a prova pra mim. Muitas vezes dá, muitas vezes não dá. É de acordo ali com o que eles deixam, né? Na verdade, a escola, a gente é muito grato pela escola, porque eles entendem o meu lado também. E eles são ali muito grudados com a gente. Que bom. Ano que vem eu vou pro ensino médio. E aí, eu creio que eu vou continuar na mesma escola. Aí, no futuro, eu quero fazer faculdade, né? Eu quero tentar me formar em alguma coisa. Eu queria fazer, eu acho que engenharia mecânica. Ou mecânica, engenharia automotiva. Só que daí não tem aqui, só tem em Joinville. E eu não sei se eu realmente quero fazer isso. Mas eu quero me formar em alguma coisa.
Eu queria muito continuar no trabalho do meu pai, que meu pai, ele é... Muitos falam que é cabeçoteiro, ele trabalha com cabeçote. Uhum. E eu quero muito continuar nisso, porque eu gosto. Tipo, eu aprendo muito com meu pai me ensina. Meu pai, ele já me ensinou que é um bloco, um pistão, uma biela, uma válvula de escape, o coletor de escape, um cabeçote. Então, meu pai me ensina muita coisa. E eu quero muito continuar isso, porque eu quero herdar do meu pai isso. Eu quero muita... Quero, no futuro, bem mais pra frente, não penso nisso agora, mas no futuro, se eu tiver filhos, eu quero passar isso pra eles. Que nem a gente colocou pra vender o drag agora. Mas se não vender, a gente vai segurar. E aí, meu pai quer pendurar lá na oficina o drag. E daí, se eu tiver filhos no futuro, eu quero repassar pros meus filhos isso. Por conta que se algum dia eu for mãe, eu quero muito que meus filhos vejam o que é a arrancada. A arrancada é algo que é um sentimento pra mim. A arrancada, ela sempre foi algo muito especial pra mim. Desde pequena, que eu já ia nas arrancadas até eu tinha um quadriciclo. A gente vendeu esses dias o quadriciclo, que eu ganhei ele com 6 anos. Acho que é 6 anos. E eu ia pra Chapecó, quando tinha mais provas lá, eu apavorava. Até tem um vídeo meu, dando um cavalinho de pau, quadriciclo, e os policiais assim atrás, e o povo, ai, não sei o quê. E minha mãe lá vendo meu pai. Na hora que minha mãe subiu, que ela viu, ela falou, meu Deus, era pra ter ficado Que tá cuidando da Beatriz. aprontando essa menina? Rodopiando, não tava nem aí. Então, desde sempre fui muito ligada com a mecânica. Sim. Com parte mecânica, com óleo, graxa. Nunca tive nojo dessas coisas. Uhum. Então, eu quero tentar seguir essa profissão do meu pai. E deixa eu te pedir uma outra coisa. Existem treinos? Você treina no teu dia a dia, no teu cotidiano, antes de ir para as provas? Tem como treinar? Porque nós não temos pista por aqui, na região. Né? Temos em Chapecó a pista oficial, né? Mas nas nossas outras cidades aqui não. Não tem como treinar. É na hora. Na hora. Bom, na verdade, nesses campeonatos a gente tem sexta, sábado e domingo. Sexta-feira, treino. Sábado são as baterias, são 4 baterias pra você tentar se classificar, e domingo mata-mata. Aí os mata-matas funcionam assim: passou na frente, tchau. Passou na frente, tchau. Aí vai eliminando. Então, a gente só tem a sexta-feira pra treinar. Se o carro quebrou e você tá em Minas e você não tem como arrumar, E acontece muito isso, né? Acontece com os pilotos. você vai pra uma prova, às vezes, tá lá com o carro tudo que dá uma passada, quebrou, você não tem o que fazer, não tem como arrumar, tchau, final de semana. Já aconteceu contigo alguma decepção dessa? Olha, de não conseguir arrumar, eu acho que não. Mas que nem já teve, agora de cabeça, pelo que eu lembro, teve 2. Teve o final de semana do Vala Park, que eu fui dar a primeira passada com o drag nos treinos, se eu não me engano, fui lá e virei 7-2. Só que o carro apagou. Apagou nos 6,6 segundos. E aí, me rebocaram pra fora da pista e tal. Fomos pro box, entortou as varetas. As varetas virou um S, assim, ó. As varetas retas, virou um S. Aí, beleza. O pai arrumou e tudo e tal. Aí, funcionou o drag. Funcionou assim, no box. Aí, tava acelerando. Bam, bam, bam. Aí, bam. Deu um estouro, assim. Meu Deus. Aí, chegou o Diego e falou bem assim, ó. Eu não gostei muito do jeito que o carro desligou. E meu pai, também não. Abrimos o carro. Quando a gente foi ver, a biela explodiu, assim, bam, dentro do bloco. O bloco trincou de fora a fora. E aí? Lá vai Beatriz, lá na carretinha, lá no final dos cafundé de Judas, pega o bloco reserva, leva pra lá. O pai falou assim, ó, esse bloco aqui, você sabe que foi recordista muitas vezes, mas o bloco já era muito antigo, já não era mais aquela mesma coisa. Beleza, montamos lá, tentamos fazer de tudo possível, aí beleza. Aí, no sábado, a gente não andou. Não, a gente não andou no sábado. Aí, no domingo, eu tava classificado, se eu não me engano, em quarto. Aí, no domingo, eu dei uma passada de manhã. Porque eu não... se eu continuasse classificado em quarto, eu ia pegar o Gabriel, que é o Costa. Eu falei, pai, eu não quero pegar o Gabriel. E eu não peguei o Pinheirinho. Era 2 motivos. Eu não tinha pegado o Pinheirinho e eu não queria pegar o Gabriel. Queria pegar o Gabriel na final. Porque eu e o Gabriel, a gente é muito amigo. Muito amigo, eu e o Gabriel. Uhum. E aí, eu falei assim, ó, vamos lá, que eu vou pelo menos tentar classificar em terceiro. Consegui classificar em terceiro. Aí, aquele bloco, ele... Coitadinho do bloco, já é meio velhinho, né, e tal. A gente tinha comprado aquele bloco pra fazer um motor maior. A gente conseguiu aquele bloco, o novo foi muito bom, mas daí quebrou fora, a biela explodiu, enfim. Aí, beleza. Montamos aquele bloco velho virou o recorde do 6921. Se eu não tivesse queimado por 1 milésimo, a gente tinha conseguido ganhar a prova, mas tudo certo, acontece. Deus fala, não é pra ganhar. Não é pra ganhar. Sim, e acontece. Acontece. No esporte acontece. Exato. Tempo de Deus vai... vai, não vai. Enfim. E também teve no ano passado no festival.
que o cabeçote quebrou. Trincou de fora a fora também. E a gente não tinha os cabeçote reserva. E meu pai falou bem assim, ó, vai procurar um cabeçote. Falei, Beatriz vai, né? Beatriz quer andar, Beatriz vai. Ou seja, a Beatriz não é só piloto. Não, ela também... Beatriz também tem que fazer as coisas. Se Beatriz quer andar, Beatriz vai. Uhum. Beleza. Rodei. Todo mundo. Ninguém tinha. Fui no Christopher. Christopher também não tinha. Falei, pronto, acabou o final de semana pra mim. Tchau, galera. Fui na Stumpf. Que meu pai fala que são os rivais dele. Porque a Stumpf também faz cabeçote. Só meu pai fala na brincadeira, né? Todo mundo muito amigo. Ele só fala na brincadeira. Porque a Stumpf faz uns cabeçotes que eu vou ter que me queixar. Pensa nos cabeçotes, hein? Parabéns. Aí, beleza. Fui na Stumpf. Ah, porque não sei o quê. A gente tem um cabeçote. Ó, pensa. Levantei as mãos pro céu, né? Aí, fui lá, peguei assim o cabeçote. Aí ele falou assim, deixa eu confirmar com o cliente pra ver se ele deixa a gente emprestar. Quando a gente foi ver, o cliente era o Christopher. Mas o Christopher, ele não era porque ele não queria emprestar. O Christopher não sabia que aquele cabeçote tava lá. O Christopher, porque o Christopher achou, ele mandou o cabeçote pra arrumar, não sei o que aconteceu. Mas ele não achou que eles tinham levado pro festival, eles tinham levado. O Christopher falou, pode pegar, vai lá, arruma e faz andar. Fui lá, a gente conseguiu fazer andar. Só que daí o outro cabeçote do meu pai, a gente viu que o cabeçote do meu pai ele ganha muito mais potência pro final. E o cabeçote da Stumpf, ele largava muito mais. E o que a gente queria é que o carro largasse muito mais. Porque senão, se ganha muita potência pro final, pode passar muito da velocidade. E a velocidade permitida da categoria é 155 km por hora. Se você passar disso, você ou leva advertência ou você tá fora da prova. Eles te expulsam, dependendo do limite de velocidade. E aí a gente montou o cabeçote e a gente conseguiu andar. Porque se não fosse aquele cabeçote, a gente não tinha conseguido andar. Olha só, tem muita história, então, das competições. Uhum. Muita, muita. Tem, assim, vezes que o piloto não consegue andar por pouquinha coisa. E daí não vai lá, acha peça e não dá pra andar. E, Beatriz, o esporte como um todo, de arrancada, ele tem muito a evoluir? Como é que você avalia o esporte? Ele pode crescer mais? Claro, principalmente nós mulheres. Nós mulheres, eu creio que a gente vai evoluir muito mais esse esporte. Mas assim, o esporte tem muito mais pra evoluir, muito mais pilotos chegando agora, muito mais pilotos se adequando a esse esporte. Porque não é você falar assim, eu quero entrar naquilo. Não, você tem que ter um sentimento por aquilo, você tem que descobrir a história. Então, eu acho que a arrancada ela pode crescer muito mais. Inclusive, ter pistas mais perto, que nem ver a arrancada como um sache de rua. Falam que perca de tempo. Chamam a gente até, às vezes, de fuleiro por isso. Mas a arrancada não é isso. Eles só veem um lado ruim da arrancada. Não veem o que a arrancada pode movimentar a cidade. Em questão de hotel, alimentação, público. Porque isso traz uma visibilidade pra cidade gigantesca. Que nem o Velopark Nova Santa Rita, a cidade é minúscula. Só que a cidade é bem vista por conta do Velopark. Que o Velopark não só tem arrancada, como tem kart, tem... Eu acho que já andou caminhão lá, agora não anda mais. Tem uns carros lá que eu acho muito maluco. Que eles são... Parece uma Fórmula 1, mas não é uma Fórmula 1. Tem track day, tem drift, tem de tudo lá. Então a cidade é bem vista por conta disso. Do automobilismo. Isso aí, só que muitas vezes não vê isso. Vê como... fuleira, não vão fazer porque vão atrapalhar a cidade. Mas não atrapalha. Muitas vezes cresce a cidade... E as pessoas não têm noção disso. Uhum. E a arrancada, Beatriz, ela é uma competição certificada pela Confederação Brasileira de Automobilismo? É isso mesmo? É sim, né? Isso aí. Na verdade, a arrancada... Eu não entendo muito bem disso. E nunca também procurei pesquisar. Até eu tenho que pesquisar isso. Achei uma informação interessante. A arrancada, ela tem a CBA, que tá escrita aqui no troféu. Aqui? CBA. Sim. Que deixa eu ler aqui. Confederação Brasileira de Automobilismo, isso mesmo. Uhum. E essa CBA aqui, ela não só vê a arrancada, como ela vê o drift, ela vê a Fórmula Truck, ela vê muitas coisas, é a CBA que tá em Outras cima. competições. Isso aí, muitas outras coisas de automobilismo, é a CBA que tá em cima. Então, a CBA, ela que, tipo assim, gerencia tudo. CBA que tá em cima de tudo. Então, até que em Xixiré a gente tem a CBA ali nos kart. É a CBA, que tá tudo ali em cima de tudo, tá sempre cuidando de tudo. Então é tudo a CBA. Olha, que fantástico. Beatriz, a gente poderia ficar horas conversando contigo. Você é boa de papo, tem Muito história para obrigada. contar. Veja só, gente, só 14 anos, já uma trajetória linda nesse esporte e com um futuro brilhante pela frente. Beatriz, eu não tenho mais o que te pedir. Nós poderíamos ficar horas conversando. Eu desejo para você muito, muito sucesso. Te parabenizo por essa história linda e agora te desejo muito sucesso nessa próxima etapa agora que você inicia com o Gol e
com o futuro aí, o que vier pela frente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma conversa, assim, muito boa. Incrível a conversa. E é isso. Muito obrigada. E eu agradeço imensamente a você que nos acompanhou. Quero agradecer profundamente aos nossos apoiadores que estão conosco sempre para manter esse projeto especial no ar. Hoje nós tivemos aqui conosco essa piloto fantástica, a Beatriz Ferretti, mas aguarde, na próxima semana nós teremos outro convidado especial. Obrigada pela sua companhia. Até mais!